Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú, uma casa de passes, orações e estudos. Hoje, dia 8 de outubro de 2025, é a live de número 270. O evangelho de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item é Missão do Homem Inteligente na Terra. Os sorteios dos livros já foram realizados aos presentes aqui na casa. Lembrando que o mês de outubro é o Outubro Rosa. É a campanha internacional de conscientização e prevenção do câncer de mama. E neste domingo, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia da Criança e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. O livro de hoje é Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O item é Guarda a Paciência. Então, guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem disse isso foi Paulo em Hebreus. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-ás os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Estamos no mundo de provas e expiações, e a cada dia a batalha se renova para conseguirmos esta felicidade tão almejada por cada um de nós. Então é com coragem, com amor, com a fé, trabalhar, né? E a felicidade, ela não está exatamente aqui no planeta Terra, mas nós estamos trabalhando aqui para ganharmos, diante do nosso trabalho, um mundo melhor que Jesus vai nos conceder. Então que a gente tenha fé, batalha, né? E vamos caminhar. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
vez mais, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 7, que trata da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E um tema extremamente fascinante: a missão do homem inteligente na Terra. Einstein, os grandes físicos, os grandes intelectuais da Idade Média. E quem mais? Cada um de nós. Missão do homem inteligente na Terra não são apenas os grandes gênios, nós vamos ver isso. O trecho é curto, então vou permitir compartilhar com vocês. É de Ferdinando, que não deu para buscar uma biografia dele, porque é um espírito protetor. Aí o pessoal não foi lá no plano espiritual pegar a biografia dele. Mas ele diz o seguinte: não vos ensoberbeis, de soberba, de petulância, de prepotência, do que sabeis. Ou seja, não aleguemos ou não nos vistamos com a máscara da vaidade, do orgulho, da prepotência, com o que sabemos. Sabe por quê? Porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Lembram-se? Mundo de provas e expiações. Mundos primitivos, as primeiras encarnações da alma humana, mundo de provas e expiações que nós estamos hoje, depois mundos de regeneração, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Como nos lembra Sócrates, nós nem sabemos do que ignoramos. Então, por que nós vamos nos envaidecer com o pouco que sabemos hoje? Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecê-los. Ferdinando falando. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. O processo de aprendizado contínuo, característico de cada um de nós, um dos nossos atributos, a cocriação, percebem? Na obra divina. Desde o sentimento do pertencimento e lá na frente, com bondade e com justiça. Essa é uma missão que Ele, o Pai, nos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Essa é a missão da inteligência, essa é a missão do homem inteligente, da inteligência de forma geral, nos diversos níveis nos quais nós estivemos atuando. Olha só, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. E ele faz um exemplo, ele dá um exemplo. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se cerca da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Como é que isso acontece? Na ciência, na filosofia, nas próprias religiões, muitas vezes. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á. Não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos
que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. De que forma? Vindo em outras encarnações com deficiências mentais, com impossibilidade de acessar aquele potencial que já foi desenvolvido. Ele não perde, mas em encarnações que ele precisará aprender a identificar os males causados, essas potencialidades virão negadas a ele momentaneamente. Mas a questão é, o que é inteligência? Falamos sobre o que é inteligência. Na questão 72, se tem A, os Espíritos nos dizem, respondendo à pergunta de Kardec, que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua, e faz parte do processo descrito na lei do progresso. Nós vamos observar que nós construímos blocos de conhecimento ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. E lá na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Resposta: decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, porque o progresso intelectual ele é instrumental, ele é prático, ele nos dá respostas para o dia a dia. E Kardec fica invocado com isso, né? Como pode o progresso intelectual engendrar, ou seja, resultar no progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quando ampliamos o nosso conhecimento, nós ampliamos a nossa percepção. Ampliando a nossa percepção, surgem, começa a aflorar novos sentimentos. Novas percepções, novos sentimentos nos impulsionam por novas vivências. Então veja, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, um atributo nosso, da escolha. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aí vamos rapidamente recordarmos como que isso veio acontecendo ao longo da nossa jornada evolutiva. E olha, gente, nós vamos longe no tempo. Há cerca de 6, 7 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos, teve um deles lá, um espertinho lá, que descobriu uma forma de elaborar uma ferramenta simples, que o auxiliou no preparo da caça, das frutas e tudo. Um ou outro percebeu, e aquele conhecimento simples se transformou numa inteligência coletiva. E lá já começou o uso daquela ferramenta, inicialmente transformada ou trazida para alimentação e tudo mais, começou a vir uma arma de guerra. A jornada da inteligência humana é uma jornada de luz e sombras. Milhões de anos depois, os Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, 2 milhões de anos depois, começaram a criar ferramentas mais complexas. Vejam só, o processo foi evoluindo e um ou outro começou a criar ferramentas mais complexas. O nível de inteligência já evoluiu. E de novo, essas ferramentas mais complexas, criadas por um ou por um grupo, se tornou coletiva. De novo, a inteligência coletiva. Bem depois, milhares, centenas de milhares de anos depois, nossa espécie, Homo sapiens, junto com os Neandertais, começamos a desenvolver a linguagem simbólica. O nível de inteligência sobe ainda mais. E começamos a praticar caça organizada. Sozinhos, éramos fracos, frágeis. Em grupo, nós tínhamos maiores possibilidades. Começa a surgir, a partir daí, o sentimento de grupo, mas também das primeiras legiões, os primeiros regimentos militares. Luz e sombras. Começam a surgir os germes, os primeiros germes da civilização. Olha só o processo evolutivo. Lá na Mesopotâmia, os sumérios, acádios, babilônios, assírios, enfim, começaram a escrita cuneiforme, sistema de escrita. As primeiras leis escritas criaram as bases da organização social, jurídica e científica, permitindo que o conhecimento fosse registrado e transmitido, ou seja, deixando para trás
desculpe a redundância, a pré-história. Ou seja, quando o conhecimento era transmitido de forma oral, com a escrita. Então, de história para história. O Egito Antigo, a escrita do hieroglifo, o papiro, que é o precursor do papel, as grandes obras da arquitetura, medicina avançada, matemática aplicada à engenharia, ou seja, contribuíram para a ciência prática e para a visão espiritual da vida e da morte. Olha o salto. Na Índia antiga, as filosofias, matemáticas, cirurgias precoces trouxeram uma visão filosófica e espiritual profunda. Na China antiga, a invenção do papel e da pólvora, no que se transformou a pólvora depois, todos nós sabemos. Não é? Agricultura, revolucionar a tecnologia e a comunicação, além de propor sistemas éticos e políticos que influenciam até hoje. Cada uma dessas culturas foi como um bloco de construção da inteligência coletiva humana. Quando a China floresceu, ela já dialogava, direto ou indiretamente, com esse legado global. Estamos interconectados. Na Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles nos trouxe a questão da razão, do autoconhecimento, da contemplação das ideias. Na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino nos trouxe aquela concepção da fé, da iluminação divina, a síntese entre fé e razão. Já na modernidade, Francis Bacon, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Augusto Comte nos trouxeram um método científico existente até hoje, claro que hoje já menos abrangente, com as contribuições que nós comentamos aqui da física quântica, da teoria da relatividade, né? Mas trouxeram aquela ferramenta que se tornou o alicerce da construção da nossa civilização atual. Em resumo, a jornada da inteligência humana vai da harmonia moral e cósmica, passando pela razão filosófica, pela síntese fé e razão, até a ciência crítica e autonomia. Cada época mede a inteligência de acordo com seus valores centrais, ou seja, a virtude, a razão, a fé ou a ciência. No final do século XIX, já mais próximo de nós, Francis Galton começou a pesquisar formas de medir a inteligência. Medir. Como é que se mede? Em 1905, o governo francês estava preocupado em identificar quais as causas das diferenças de aproveitamento das crianças, né, em fase escolar. E aí, Binet e Simon trouxeram a escala Binet-Simon, que se constituiu no que nós chamamos de quociente de inteligência, vulgo QI. Ou seja, a inteligência virou um número. Virou um número. A inteligência virou um número. E olha que é respeitado até hoje. Mas anos depois, David Wessler, ele desenvolveu tabelas específicas para adultos e para crianças. E são as tabelas deles que são utilizadas até hoje para cálculo do QI, do quociente inteligente das pessoas. Mas, nos anos 80, um tal de Gardner ficou encafifado com isso. Como assim? Ele olhava um músico genial, olhava um atleta, olhava um líder carismático, e falava, poxa, eles também são inteligentes. Só porque não conseguem raciocinar a lógica da matemática, então a inteligência deixa de ser única e passa a ser múltipla. Ele trouxe a concepção das inteligências múltiplas. E aí tem uma série de itens para medir tudo isso. A inteligência interpessoal, não é a inteligência interpessoal, aspectos dessas múltiplas inteligências que têm que ser analisadas. A capacidade interpessoal, existencialista, ter consciência de si, do universo, a lógica matemática, que era antigo QI, musical. Até hoje eu vejo alguém pegar um instrumento e sair dedilhando, ou teclando, ou soprando, eu fico admirado. Pessoas que têm um ouvido absoluto, né? É impressionante.
Naturalista, aqueles capazes de se sensibilizar, identificar os seres vivos, os fenômenos da natureza. A inteligência espacial, que em muitos casos as pessoas têm dificuldade. A intrapessoal, o autoconhecimento, olha só, conectando lá com o controle e o uso do corpo para resolver os seus problemas. Essa foi a contribuição de Howard Gardner. Ou seja, nós deixamos de ser um número, a nossa inteligência deixou de ser expressa em um número para ser expressa em múltiplas dimensões. Isso nos anos 80. Mas aí o coração entra em cena. Dois psicólogos, Peter Salovey e John Mayer, cunham em 1990 o termo inteligência emocional, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Só que 5 anos depois, só apenas 5 anos depois, Daniel Goleman popularizou isso aí com o best-seller dele, com esse nome, inteligência emocional. Saber lidar com emoções e pessoas. Surge a ideia de que emoção também é inteligência. Isso nos anos 80, aliás, nos anos 90. Não é? E quais são os pilares dessa inteligência emocional no modelo de Goleman? Autoconhecimento emocional. Vejam só, autoconhecimento. Dialoga com a doutrina. Ou seja, reconhecer e entender suas próprias emoções. Autocontrole emocional. Gerenciar impulsos e emoções negativas. Está me parecendo algo próximo de reforma íntima. Motivação. Usar emoções para alcançar objetivos e manter o foco. Empatia. Quanto nós já exploramos isso no nosso atributo essencial da bondade? Empatia, compaixão e misericórdia. E habilidades sociais. Construir relacionamentos saudáveis, comunicar-se bem e resolver conflitos. Isso nos anos 90. Mas aí tem um cara, um tal de Paul Stoltz, que estava inquieto. Numa sociedade pluralista como a nossa, cheia de problemas, de dificuldades, ele entendeu que a capacidade de enfrentar dificuldades é tão importante quanto lógica e emoção. A inteligência passa a incluir a resiliência. Esse termo resiliência dialoga com a concepção espírita da resignação. E nós sempre procuramos traduzir aqui. Porque a resignação muitas vezes dá a impressão de inação, de inércia, e não é isso. É a capacidade de enfrentar problemas, aprender com eles, de se moldar às situações, saindo mais fortalecidos. Ele desenvolve também uma concepção para isso em 4 dimensões, mas nós não vamos explorar isso hoje. Mas aí, no ano 2000, uma física que também fez filosofia estava pesquisando tudo isso. E estava fazendo sentido, fazendo falta o sentido da vida. Dana Zohar e Ian Marshall, seu marido, trouxeram o QS, ou seja, a inteligência espiritual. Eles afirmavam, podemos ser racionais, QI, emocionais, QE, mas sem propósito, tudo perde o valor. Surge a inteligência espiritual, a capacidade de dar sentido, ética e transcendência às escolhas. A inteligência ganha uma dimensão existencial. Eu vou ler rapidamente aqui os princípios que ela nos trouxe, que caracterizam essa abordagem de Dana Zohar. Autoconsciência, saber o que realmente importa, pelo que se vive e até pelo que se morreria. Espontaneidade, agir no presente, sem máscaras ou condicionamentos. Visão baseada em valores e propósitos. Viver de acordo com princípios internos. Olha só, gente, ela não era religiosa. Física e filósofa. Holismo, a percepção das conexões entre as pessoas, coisas e contextos. Nós já abordamos isso aqui várias vezes. Quando falamos da mecânica quântica, quando falamos da visão sistêmica da vida do von Bertalanffy, não é? Compaixão, compreender e sentir a dor do próximo. Valorização da diversidade. Fomos criados em épocas, em fases diferentes. Lembra-se? Diversidade, respeitar e aprender com as diferenças.
Independência de campo, confiar mais na percepção interna do que na pressão externa. Humildade. Olha só, não é o tema desse capítulo? Reconhecer erros e limitações. Capacidade de questionar o porquê. Buscar sentido além das aparências. Reformulação. Enxergar o todo e reinterpretar situações difíceis. Uso positivo da adversidade. A resiliência. Transformar crises em aprendizado. E o senso de vocação. Sentir a necessidade de contribuir para algo maior que si mesmo. O sentido de propósito, de missão, que cada um de nós tem. Ninguém está aqui ao léu, não é? Ou seja, nos dias atuais, a concepção de inteligência constitui um mosaico. No século XXI, Paul Torrance, que é o autor que trabalhou em torno da criatividade, e outros ampliam ainda mais o leque. Agora falamos em QI, consciência de inteligência, QE, emocional, QS, espiritual, AQ, que é a resiliência, CQ, que é a criatividade. E inclui inteligência cultural, social, digital, ou seja, o ser humano é um universo que nós mal estamos começando a compreender. A inteligência já não é uma régua única, mas um mosaico de capacidades humanas. Moral da história: cada autor não anulou o outro, mas expandiu o conceito. O QI mostrou como pensamos. O QI, consciência de inteligência, como pensamos. O QE, de emoções, mostrou como sentimos. E o QS, espiritual, por que vivemos. E aí nós voltamos para a doutrina espírita. Algumas citações de alguns autores. Emmanuel enfatiza a humildade e missão de saber, a inteligência iluminada pelo amor, que é a sabedoria. Na obra Caminho, Verdade e Vida, lançada em 1948, ele comenta a frase de Paulo, que diz assim: o saber incha, veja só, mas o amor edifica. O verdadeiro sábio é aquele que edifica, não aquele que se envaidece. Em Pensamento e Vida, lançado em 1958, ele ensina que a inteligência é uma lâmpada que precisa ser alimentada pelo óleo do amor. Sem isso, a luz se apaga em orgulho e humildade. O nosso Ferdinando alerta que a inteligência é missão, não privilégio. Emmanuel reforça que o saber só tem valor quando iluminado pela caridade. André Luiz nos alerta quanto à necessidade de direcionarmos a inteligência a serviço do bem e para as consequências espirituais do mau uso da inteligência. Em vários livros dele, ele coloca isso, especificamente no livro Ação e Reação, mas em todos eles, de alguma forma, ele visita essa situação. Em Nosso Lar, 1944, ele mostra que muitos espíritos inteligentes, mas vaidosos, sofrem no umbral por terem usado mal os seus talentos, a começar por ele mesmo, da sua própria vivência. Em Missionários da Luz, 1945, o instrutor Alexandre, Missionários da Luz, gente, que traz uma série de revelações, a começar pelo estudo primeiro da pineal, foi lá em 1945, não é? O instrutor Alexandre explica que a inteligência deve ser instrumento de cooperação nos planos divinos. O Ferdinando não fala isso? A inteligência é inchada, confiada pelo Senhor. André Luiz mostra como os mentores espirituais utilizam o conhecimento para servir, nunca para dominar. Em Evolução em Dois Mundos, lançado em 1958, André Luiz descreve a inteligência como conquista evolutiva. Veja, foi esse quadro que nós procuramos mostrar. Desde as primeiras ferramentas, as contribuições das antigas civilizações, Idade Média e Moderna, mas que precisa ser equilibrada com o sentimento. O Evangelho lembra que a inteligência sem humildade se torna predição. Joana de Ângeles, em Psicologia da Humanidade, da Humildade, Psicologia da Humildade, de novo, no livro O Homem Integral, em 1990,
ela explica a inteligência sem maturidade emocional gera desequilíbrio, ansiedade e orgulho. O Evangelho adverte que a inteligência mal usada se volta contra o próprio homem. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, lançada em 1994, ela ensina que o autoconhecimento é o caminho para usar a inteligência de forma equilibrada. A missão do homem inteligente é também educar-se a si mesmo, domando o orgulho. E na obra Jesus e o Evangelho, a luta da psicologia profunda, lançada em 2000, mostra que a humildade é condição para a saúde integral do ser. O pobre pelo espírito é aquele que reconhece seus limites e se abre ao aprendizado. E a mensagem do nosso amigo Ferdinando começa assim: que não nos ensoberbeçamos do que sabemos, pois nosso saber é limitado. Meus irmãos, é uma jornada de luz e sombras. Na área da espiritualidade, luz, nosso modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Seguindo as suas determinações por indicações suas, Buda, Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. A luz que vem com a sabedoria desses seres, nos iluminando o caminho a seguir, nos mostrando quais as transformações que devemos realizar em nós mesmos se quisermos alcançarmos o reino dos céus. O reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, trazem a mensagem do amor, da compaixão, da humildade, da não violência. Inspiraram milhões a viver pela paz, justiça e fraternidade. E na área da ciência e tecnologia? Santos Dumont, um exemplo, inventou o mais pesado que o ar. E quando ele viu que as suas invenções estavam sendo utilizadas para lançar bombas na Revolução Constitucionalista de 1932, o que aconteceu? Se suicidou. Fritz Haber, acho que quem é da área de agronomia aqui? Tem alguém? Esse cara, no final do século XIX, William Crookes, que foi contemporâneo de Kardec, um grande cientista inglês químico, que testou e pesquisou vários fenômenos de mediunidade, a começar pelas materializações, e chegou à conclusão que eram reais, que não eram fraudes. No final do século XIX, ele disse que, reforçando a teoria de Malthus, que em algum momento a humanidade estaria em crise, porque o aumento da população era superior à capacidade de produção de alimentos. A deficiência. Não conseguíamos, então, fixar nitrogênio no solo. Nitrogênio é um dos elementos químicos mais presentes na nossa atmosfera. Mas como é que nós temos acesso a ele? Através de produtos de muita energia, pelos raios e tudo mais. Esse Haber aqui, Fritz Haber, ele se debruçou nessa questão e conseguiu produzir uma síntese de amônia, que resulta depois no nitrogênio. Quem trabalha em agricultura sabe disso. O processo de fixação de nitrogênio no solo. Foi com esse cara que começou. Estimativas atuais nos informam que cerca de 4 bilhões de seres humanos estão encarnados hoje por causa da invenção desse cara. Porque não fora o desenvolvimento da capacidade de fixação de nitrogênio no solo, a nossa agricultura não teria se desenvolvido a ponto de acompanhar a demanda dos seres encarnados. Vejam só, olha que tremenda missão. Só que, assim como as primeiras ferramentas começaram a ser utilizadas para a guerra, esse cidadão também se envolveu no esforço nazista, na época, isso na Primeira Guerra Mundial, de utilização das suas descobertas para aquilo que começou a ser denominada Guerra Química. E foi praticamente o pai do desenvolvimento dos gases que levaram milhões e milhões e milhões de pessoas à morte. Luz e sombra. Então, o legado dele é controverso. Não é? Ao mesmo tempo que ele viabilizou a existência de 4 bilhões, de bilhões e bilhões de seres, a sua mesma invenção, e por ele, resultou na morte de bilhões e milhões e milhões. Nós sabemos, não é, que
todas essas conquistas serão levadas em consideração. Mas o resultado desses crimes contra a humanidade pesa sobre ele e sua equipe. Oppenheimer, que participou do projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica, quando ele viu os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, aquilo para ele foi terrível. E ele começou: acabei me transformando em destruidores de mundos. Passou o resto da vida dele procurando criar mecanismos globais para a definição de critérios na utilização dessa energia, da energia atômica. Turing, na área da computação. Geoffrey Hinton, nós estamos vivenciando isso hoje, que é praticamente o pai da inteligência artificial. As tremendas conquistas que estão acontecendo já, junto com a computação quântica, mas ao mesmo tempo os riscos em termos éticos que nós ainda não conseguimos conceber. Estamos aprendendo com isso. Jornada da inteligência humana, uma jornada de luz e sombra. Questão 780A do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual avança antes. Como nós não temos a moralidade e a ética ainda amadurecida, utilizamos essas ferramentas para o bem e para a destruição de civilizações humanas. O Espiritismo nos convida a compreender que inteligência e sabedoria não são sinônimos. A inteligência é a capacidade de raciocinar, planejar e resolver problemas. Já a sabedoria é o uso equilibrado dessa inteligência iluminada pela moral e pelo amor. Segundo a doutrina espírita, a inteligência é atributo do espírito imortal, que se desenvolve ao longo das reencarnações, mas só se torna verdadeira sabedoria quando se alia à caridade, humildade e ao bem. E aqui nós citamos exemplos de Einstein, de Gandhi, de Francisco Cândido Xavier, de Francisco de Assis, de tantos outros. Mas, aquela pergunta inicial: e nós? Como aplicar esses conceitos em cada dimensão da nossa vida? Que também somos seres inteligentes. Como usamos a nossa inteligência, por exemplo, no lar? Com paciência e tolerância. Compreender que cada familiar está num estágio evolutivo diferente. Compreender que cada familiar está em um estágio evolutivo diferente. Paciência e tolerância. Exemplo moral, mais do que palavras, atitudes de respeito e amor educam. O Evangelho no lar, que é a prática recomendada pelo Espiritismo para harmonizar o ambiente e fortalecer os laços espirituais. E na nossa vida profissional, no nosso trabalho? Gente, cada um desses itens tem correspondência no Livro dos Espíritos, viu? Então, no trabalho, honestidade e responsabilidade. Usar a inteligência para servir, não para explorar. Cooperação. Enxergar colegas como irmãos de jornada, não como rivais. Propósito maior. Lembrar que o trabalho é meio de progresso espiritual, não apenas material. Na nossa vida social, empatia e caridade. Colocar-se no lugar do outro, ajudando sempre que possível. A palavra edificante. Usar a inteligência para consolar, orientar e não ferir. Exemplos de luz. Ser presença que inspira confiança e paz. E aí falta a dimensão, talvez, mais importante. Conosco mesmo. O autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Sócrates. O autoconhecimento que a doutrina nos traz o tempo todo, com liberdade, autonomia e responsabilidade. Autoconhecimento. Reconhecer imperfeições e trabalhar para superá-las.
disciplina mental, vigiar pensamentos, pois eles criam sintonia espiritual. Lembre-se, nós estamos num oceano de energias. E somos uma antena omnidirecional de alto ganho. O que significa isso? Nós estamos vibrando em todas as direções e temos a capacidade de captar os sinais os menores sinais. Se acontece conosco, acontece com cada ser humano, encarnado ou desencarnado. A cada nível vibratório, sempre vamos encontrar companheiros que vibram na mesma sintonia. Oração e meditação, alinhar a mente com o plano superior, fortalecendo a fé raciocinada. Ou seja, segundo a visão espírita, inteligência é instrumento, sabedoria é o uso desse instrumento em sintonia com as leis divinas. O Espiritismo ensina que a verdadeira sabedoria é amar, servir e evoluir, transformando o conhecimento em virtude. Conclusão: a inteligência é bênção, mas só se torna luz quando guiada pela humildade e pelo amor. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Pai de infinito amor, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade abençoada das reflexões da noite. Sê conosco, Senhor, fortalece-nos para que a luz que somos brilhe cada vez mais intensamente, espalhando essa luz pelas nossas sombras, que representam os nossos períodos de aprendizado e de ignorância. Que essa luz, Senhor, que somos, brilhando cada vez mais intensamente, nos traga a paz, a alegria do existir, e que espraiamos essa luminosidade, essa luminescência. Como diz Joana de Ângeles, nós somos seres lucinógenos, que iluminemos não só a nossa jornada, mas dos nossos irmãos que trabalham conosco, que jornadeiam conosco, rumo às conquistas dos teus desígnios, para cada um de nós. Que essa luz se intensifique a ponto de deixar para trás os desentendimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, razões de tantas dores e de tantos sofrimentos. Que seja capaz de jogar luz sobre as almas e corações que se encontram em conflito nos dias atuais, mercê de tantas dores e de tantos sofrimentos. Sê conosco, Senhor, que consigamos despertar o teu abraço amorável, o teu abraço de amor e de paz. E assim, com a graça de Deus nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos e mentores responsáveis pelo trabalho da noite, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.